Olá, pessoal. Eu sou a Catarina, atualmente estou como diretora técnica aqui do Multihospital de Florianópolis. Hoje eu vim passar para vocês algumas informações sobre o nosso POP de contato com os outros serviços e transferências e remoção, tá? Nesse POP a gente vai conversar então é, sobre os contatos, quando é feito o contato direto, como é feita a transferência, que tipo de transporte cada paciente precisa, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela, só um segundinho. Então, vamos lá. Comunicação entre serviços, transferências e transporte. O objetivo, então, dessa aula, desse POP, né, é estabelecer critérios e fluxos seguros para transferência e transporte de paciente entre unidades do multi-hospital, então, interna, né, ou instituições externas, geralmente hospitais do estado, hospitais de referência, né, e garantir a continuidade do cuidado, segurança do paciente e conformidade com as pactuações assistenciais. Primeiro, a gente tem que fazer a classificação clínica do paciente. Então, se esse paciente está instável, estável, se ele tem algum risco, durante esse transporte, para a gente poder decidir qual vai ser o tipo de transporte, se ele precisa de uma UTI móvel ou se uma ambulância, simples já é o suficiente, né? Então, um paciente estável, com sinais vitais normais, sem risco imediato à vida. Então, por exemplo, aquele paciente que ele vai ficar internado porque ele precisa fazer a medicação, antibiótico venoso e não tem como ir para casa. Ou aquele paciente que ele está em catéterzinho de O2 ali a 2 litrinhos, mas se a gente tenta tirar, não adianta, ele desatura e fica mal. Mas ele fica ali no 2 litrinhos, saturando normal, sem nenhum desconforto, nenhum sinal de instabilidade. Então, o paciente que ele vai ter que ter um desmame do O2 um pouco mais prolongado, né? Então, ele precisa de uma internação, já que na nossa UPA a gente só pode permanecer com o paciente até 24 horas. Ou é um paciente que teve alguma intercorrência em algum procedimento ali na unidade eletivo, que vai precisar ficar em acompanhamento, mas ele está estável, não tem instabilidade, não corre risco de ter nenhum dano durante o transporte. Ou um paciente do nosso CAPS que vai precisar de uma internação psiquiátrica no hospital de referência, mas está estável, está calmo, já foi aceito. Então, assim, a gente, baseado primeiro na condição clínica do paciente, a gente vai decidir sobre o transporte. Aí depois a gente avalia se tem aceite, se não tem aceite, né? Ele pode estar estável, mas com risco relativo. Então, um quadro controlado, mas que tem risco de agravamento durante o transporte. Então, por exemplo, um paciente com um infarto agudo sem supra, com os sinais todos estáveis, pressão controlada, sem dor, ele está estável, certo? Mas é um paciente que está infartado, é um paciente que ele pode suprar a qualquer momento, é um paciente que o risco dele de ter uma parada cardiorrespiratória ou um agravamento assim agudo é muito menor do que um infarto com supra, mas existe. Então, é de bom tom esse paciente ser acompanhado por médico durante o transporte. Por quê? Porque o médico que envia, ele é responsável por tudo que acontece com o paciente até que o outro médico assuma o cuidado dele. Então, vocês têm que saber que durante o transporte desse paciente, ele é de sua responsabilidade, mesmo que ele já tenha saído da unidade, até que o próximo médico assine e carimbe aquela transição do cuidado que eu falei ali na outra aula, admitindo o cuidado desse paciente. Então, ali são alguns casos que a gente identifica que o paciente está estável, ele está estabilizado, né? Mas ele tem um risco de a qualquer momento instabilizar. Então, que é mais seguro ter um médico no transporte junto com ele. E tem o paciente instável, com risco iminente, ou um paciente que ele está estabilizado, porém ele está em suporte ventilatório, droga vasoativa, necessita de monitorização contínua. É um paciente que ele tem mais risco de evolução desfavorável subitamente do que um paciente que não está precisando de tanto suporte, por exemplo, o paciente do cateterzinho de O2, sabe?
Então, é um paciente que ele precisa de um médico junto, afinal, suporte ventilatório, então ele está em ventilação mecânica ou com droga vasoativa. São medicações de alta vigilância que precisa ser prescrita e precisa ser monitorada. Então, realmente precisa de um médico no transporte. Aí caberia uma UTI móvel também, né? Porque além de tudo, a gente precisa ter ali o ventilador, a bomba de infusão e tudo mais. Fluxo de transferência interna. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a transferência entre as unidades aqui no complexo, tá? Primeiro, toda transferência interna que deve acontecer, ela precisa de um aceite, ela precisa de um contato prévio. Seja do CAPS para a UPA, da UPA para o CAPS, seja um paciente que teve uma intercorrência no centro de infusão do Hospital Dia, ou um paciente se é uma transferência, se o paciente ele vai vir transferido, ele precisa de um contato prévio. Diferente daquele paciente que ele recebeu alta daquela unidade e vai com uma carta de encaminhamento por meios próprios, sem acompanhamento, porque ele não precisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Um paciente que chega para fazer uma endoscopia no hospital dia, e aí é identificado que ele está com a PA elevada, 18/12, por exemplo, sem sintoma algum, sem queixa alguma, sem dor torácica, sem desconforto. Perfeito. Ele não vai poder fazer o exame, porque, né, a sedação ela pode abaixar a pressão muito subitamente, isso pode gerar outros problemas, enfim. Mas é uma pressão muito elevada. E aí o anestesista achou de bom tom que esse paciente passasse por avaliação ali na UPA para dar uma estabilizada nessa pressão e poder ir para casa. E claro, ele vai ter que fazer um acompanhamento no posto para realmente regularizar essa pressão arterial para ele poder fazer o exame. Mas de início ele achou que seria interessante passar por uma avaliação médica emergencial. Ok, esse paciente pode ir com uma cartinha, não é uma coisa é, estritamente que ele não pode ser liberado da unidade. Ele teve alta na outra unidade e ele vai dar entrada por meios próprios, acompanhado da família, enfim, na outra unidade. Mas quando é o caso de um paciente que ele não pode ter alta, então ele não tem estabilidade, ou ele clinicamente não pode ter alta, por exemplo, o paciente que teve uma arritmia ao iniciar uma sedação, ou um paciente que deu entrada no CAPS, ele ainda precisa ser manejado ali, em questão do quadro psicossocial dele, mas ele tem uma lesão que ele precisa ser avaliado primeiro por um cirurgião, então tem que ser feita a transferência, contato prévio. Ou um paciente que deu entrada ali na UPA, com, por exemplo, tentativa de suicídio, fez uso de inúmeras medicações, ele foi manejado clinicamente, está fora de risco, mas ele mantém ideação suicida e ele precisa ser avaliado no CAPS. É um paciente que você não vai liberar, não vai dar alta para ele, você tem que transferir ele, né? Então, precisa contato prévio. Então, todos esses casos de transferência de cuidado, ele precisa ser feito um contato prévio, seja via telefone, seja presencial. Afinal, a gente está tudo mais pertinho ali, né? O Hospital Dia, a UPA e o CAPS, e muitas vezes a gente consegue fazer esse contato presencial. Então, é feita a discussão do caso, é feito o aceite. É importante sempre ter um relatório clínico sucinto com a justificativa. Então, é aquele formulário de transição do cuidado. A gente tem um interno, intrasetorial e intersetorial. Então, ele pode ser usado para o fluxo entre setores e dentro do mesmo setor numa passagem de plantão, né? Então, aqui a gente usaria esse formulário de transição do cuidado interno. E providenciar o transporte conforme a condição clínica. Se é um paciente que está estabilizado, que ele vai precisar fazer só uma sutura, algo do tipo, pode ir numa cadeira de rodas, acompanhado da equipe assistencial, então, do técnico, enfermeiro. Se é um paciente que precisa, por exemplo, que teve uma lesão e ele precisa ir em maca, às vezes protocolado, né, em maca rígida, a gente sabe que acontece de às vezes chegar na porta não adequada, então a gente tem que transferir de unidade. É, ou até um paciente que
está contido, mas precisa de uma avaliação clínica, enfim, a gente sabe que tem uma gama de possibilidades, né? Então, conforme a condição clínica, a gente é uma decisão ali do próprio médico, como que ele vai ser transferido, tá? Se ele precisa de uma maca, se uma cadeira, enfim. Fluxo de transferência externa com aceite. Então, você está atendendo um paciente, identifica que ele vai precisar ir para um hospital de referência, seja uma referência psiquiátrica, como é, por exemplo, o IPQ, seja uma referência clínica, como são os hospitais gerais daqui, ou até cirúrgica, que pode ser a UPA pode utilizar, ou também o hospital dia pode utilizar, né? Então, é feito o contato com esse hospital de destino, é conversado com o médico responsável por aceitar esse paciente lá, coleta-se o aceite, então, registra sempre em prontuário o nome e o setor do médico que vocês conversaram lá, tá? Até quando há negativa. Por quê? Digamos que aconteça um atraso nessa transferência, né? Então, a gente sabe muitas vezes que às vezes os hospitais estão superlotados e demora um pouco mais para conseguir o aceite desse nosso paciente. Então, registre-se em prontuário. Em contato com o hospital, por exemplo, Celso Ramos com doutora X, tal hora, nega por a falta de vaga, nega por superlotação, enfim. Até porque, caso não consiga o aceite em nenhum hospital de referência ou de retaguarda, a última opção é a vaga via vaga zero do SAMU. E para solicitar essa vaga zero do SAMU, a gente precisa das outras negativas. Então, a negativa do hospital regional, ou a negativa do hospital universitário, ou a negativa do Celso Ramos, ou a negativa do Hospital Florianópolis, com o nome do médico que negou e o motivo, né? Porque daí o SAMU, que é a regulação máxima, ele vai fazer a regulação da vaga zero para algum desses locais, mas ele precisa da negativa de pelo menos três locais, assim, que são as nossas referências. Então, fornecer os dados clínicos, a necessidade, o motivo da necessidade dessa internação, né? Após o aceite, elaborar um relatório de transferência. Então, preenchendo o formulário de transição do cuidado externo. Por quê? Ali você vai sinalizar de qual unidade nossa ele está saindo, qual setor, para qual origem, para qual destino vai, se é a porta clínica, a porta cirúrgica, a emergência, se vai direto para UTI, né? E aí a definição do transporte. Então a gente vai voltar lá naquele primeiro slidezinho que eu falei sobre a estabilidade do paciente. Se é um paciente que está estável, que está aceito no hospital de referência, que não, clinicamente você não avalia que tem um risco do transporte, esse paciente ele pode ser acompanhado de técnico ou enfermeiro durante o transporte, porque ele não vai precisar de nenhuma medida durante o transporte, tá? Se o paciente está estável, mas ele tem um risco relativo, é uma avaliação clínica sua. Tem que pensar que o médico que envia, ele é responsável pelo paciente durante todo o transporte, até que que o médico do destino assuma o cuidado desse paciente. Então, qualquer coisa que acontecer com esse paciente durante o transporte é de sua responsabilidade. Então, você avalia. Ele está estável, mas é um infarto sem supra, que já está algumas horas aqui. Ele está completamente estável, não vai ter que ter nenhum manejo durante o caminho. Mas o ideal seria ir junto. Por quê? Porque é um paciente que ele pode evoluir desfavorável durante o transporte sem a gente poder prever isso. E ele vai precisar de manejo, ele precisa de um médico para manejar, porque ele já está sob cuidado médico, certo? Diferente do APH, que o paciente não está em um cuidado médico, e daí a equipe de socorristas vai lá. Aqui o paciente já está sob cuidado médico, né? Então a gente, para poder transportar ele com segurança, tem que avaliar o risco desse paciente ter alguma evolução desfavorável durante o transporte para você avaliar se precisa ter acompanhamento do médico ou não. O paciente sem aceite. Então, aquela vaga zero que eu falei mais cedo. Se o paciente não foi aceito, ele foi regulado de vaga zero pelo SAMU, não teve um contato do médico aqui da nossa unidade com o médico que vai receber. Então, a gente precisa acompanhar esse transporte, porque chegando lá na unidade de destino, o caso precisa ser passado médico para médico.
Então, assim, o SAMU regula, olha, pode ir de vaga zero, ocorrência tal para o Celso Ramos. Se chega esse paciente com o técnico lá, o médico que vai receber, ele não vai saber o caso, não basta só a carta. Precisa ser passado de médico para médico o caso, né? A gente faz a transição do cuidado de médico para médico. Se não houve contato telefônico prévio, se não houve aceite, se o médico de destino não está ciente do caso, a gente precisa acompanhar esse paciente até lá, tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. E se o paciente está instável ou com droga vasoativa e ventilação mecânica, ele precisa de uma UTI móvel. A unidade não dispõe de uma UTI móvel. Quando precisa de um transporte desse tipo, a gente aciona o SAMU, né? Mesmo que já tenha o aceite, então, vamos supor, eu estou com o paciente entubado, liguei para o Celso Ramos, eu consegui a vaga, ele tem aceite, mas eu não posso transferir com a nossa ambulância da unidade, porque ela não tem ventilador, ela não tem desfibrilador, ela não tem bomba de infusão, ela não tem suporte para que a transferência seja segura, certo? Então, a gente aciona o SAMU solicitando um transporte com vaga já aceita, tá? Agora, a transferência externa sem aceite, a vaga zero, né? Como eu já disse, quando não há vaga, mas o paciente precisa de um encaminhamento urgente, eu pego as negativas dos hospitais, aciono 192, passo o caso, explico que eu já tive as negativas, eles vão gerar um número de ocorrência e o médico regulador irá avaliar para qual local ele vai enviar o paciente, mediante os chamados que ele já tem e por ordem de gravidade. Então, se o meu paciente ele é grave, mas eu tenho outros pacientes na lista de espera ali do SAMU que são mais graves, eles vão fazer essa regulação conforme a gravidade e para qual porta é melhor ele enviar esses pacientes, né? A central vai definir o destino e a gente vai fazer o transporte. Se é um paciente que está instável, que está entubado, que está com droga vasoativa, já deve ser passado esses detalhes para o SAMU, porque além da vaga zero, eles vão mandar o UTI móvel para poder transferir. Se é um paciente que está estável, só que o problema foi a vaga apenas, após a vaga zero ser liberada, a gente pode transferir na nossa ambulância da unidade. E aí é aquela coisa, acompanhado de médico, pois não ocorreu aceite, né? Algumas vezes, o nosso médico consegue ligar pro hospital de destino e falar: olha, eu consegui uma vaga zero pelo SAMU para ir e tal, passar o caso. Muitas vezes, o médico lá da porta do destino fala: então pode mandar. É um paciente que está estável, tal, tudo bem se eu mandar só com o técnico ou com o enfermeiro? Às vezes o médico. Fala que tudo bem, porque é ele mesmo que vai aceitar e ele está ciente do caso. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção, certo? A gente sabe que muitas vezes a gente chega lá no HU ou no Celso, às vezes o médico que você conversou no telefone não é o que está ali para receber, porque eles têm uma demanda muito grande, né? Um hospital do estado é muito maior a demanda, uma complexidade mais alta. Então, quando é vaga zero do SAMU, o ideal é o médico acompanhar para passar o caso lá, no destino. Documentação e registros. Registrar no prontuário médico e de enfermagem, então aqui não vai só para os médicos, mas toda a equipe que participa da assistência desse paciente tem que estar tudo registrado no prontuário. Então, o quadro clínico, a justificativa, a unidade que está saindo, então, no caso, a UPA, o Hospital Dia, ou o CAPS, e o horário da saída. Sempre que o paciente sair de transferência, registre no prontuário. Paciente foi removido tal hora. Paciente saiu em transferência tal hora. Por quê? Se algo acontece no hospital de destino, se algo acontece no caminho, se algo acontece posteriormente, a gente tem documentado tudo certinho. A gente sabe que às vezes a gente está atendendo uma outra intercorrência e depois vai evoluir só depois. Então, registra ali o horário, porque o sistema ele vai salvar o horário que você evoluiu. E não necessariamente é o horário que o paciente saiu da unidade, ou como o paciente estava quando saiu da unidade. Então, evolua a atualização do quadro clínico quando o paciente saiu da unidade, como que saiu, se ele foi de alfa, do SAMU, se ele foi de ambulância da unidade, se ele foi acompanhado, tá? E o horário. Registrar na planilha interna, então a gente tem uma planilha de transição de transferências, tá?
é bem importante preencher esse documento, porque muitas vezes a gente precisa saber o horário que o paciente foi, para onde o paciente foi. Então, para até auditorias internas é bem importante esse documento, tá? Preencher corretamente o formulário de transição do cuidado, seja interno ou externo, para que o médico que vai receber esse paciente ele possa dar seguimento ao manejo, ele não tenha que fazer tudo de novo, para evitar, então, a confusão nas medicações, para saber quais medicações foram feitas, dose, horário, para saber quais exames foram realizados, o resultado desses exames, notificar intercorrências, no sistema de qualidade. Sempre que a gente tiver uma intercorrência ou um evento diverso que não é assim, não faz parte do quadro do paciente, seja uma medicação feita errada, seja uma queda, enfim, temos uma gama de eventos que não devem acontecer, mas em caso aconteça, sempre seja notificado, tá? Para que a gente possa identificar ali as falhas, tanto estruturais quanto de fluxo, para que a gente possa corrigir, né? Situações críticas, então recusa de vaga, ausência de ambulância, demora no transporte, sempre comunicar imediatamente a mim, a coordenação médica, a direção técnica da unidade, tá? Por quê? Para que a gente possa auxiliar, então, para que esse fluxo aconteça sem grandes intercorrências, sem prejudicar o paciente ou a equipe. Aí, fluxos complementares, então, ausência de aceite por 3 unidades, vaga zero do SAMU, impossibilidade de transporte. Então, assim, o SAMU não consegue transportar, paciente estável, eles estão com muita demanda, o paciente já está aí 24 horas na unidade, já pediu, já abriu ocorrência de vaga zero, nenhum hospital consegue aceitar. A gente pode solicitar um apoio, tá? Então, vocês podem conversar comigo, a gente pode ver outras formas. Ou eu tenho o aceite, mas eu não consigo transferir esse paciente. É um paciente que está em droga vasoativa, mas o SAMU está com muita intercorrência, eles não conseguiram buscar, já está há horas. Também podem me acionar a coordenação, que a gente solicita um apoio via o intradiário, tá? Então, não é a regra, né? É uma exceção, mas a gente consegue auxiliar, assim, nesse ponto. Telefone das portas de referência. Então, a, a gerência de serviço hospitalar, urgência e emergência, disponibilizou um link recentemente. Eu mandei ele em todos os grupos. Eu vou deixar bem fixado na descrição de todos os grupos ali, que tem todos os contatos da rede, seja de hospital privado, porque muitos pacientes acabam indo para a unidade de pronto atendimento, mas eles têm plano de saúde, então a gente consegue referenciar para um hospital privado, ou os outros hospitais da rede públicos, né? Ou até contatos de outras unidades. Então, às vezes, a gente sabe que acontece alguma coisa com a nossa ambulância, a gente consegue auxílio de outra unidade, assim como a gente também presta auxílio. Então, ele tem todos os telefones. É um material que está em constante atualização, então é um material editável por eles. Então, sempre que mudar algum número, enviar para esse e-mail aí que eu estou deixando, também vou deixar nos grupos. Olha, fiquei sabendo que trocou o telefone, me passaram esse. Daí o pessoal da gerência vai lá e vai confirmar, ver se é isso mesmo e troca, tá? A gente sabe que às vezes muda bastante de telefone, né? E inclui, então, todos os contatos de referência, contra-referência. Esse aqui é o print de como aparece a tela desses contatos, né? Ali em rede vocês conseguem selecionar já a rede ou a unidade, aí aparece todos os telefones. Ou se vocês só forem na setinha ali embaixo, no canto direito embaixo, vai aparecendo toda a lista, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou com a coordenação de vocês, tá bom? E foquem sempre fazerem um relatório o formulário de transição do cuidado bem completo, porque isso realmente ajuda no cuidado do paciente, a segurança desse manejo e, e reduz os eventos adversos. Então, medicação sem o intervalo preconizado, ou excesso de solicitação de exames
por não ter visto que já foi solicitado. Enfim, são erros banais que a gente consegue reduzir com um simples resumo completo do que já foi feito. Então, tá bem, pessoal, muito obrigada.